Então, Filosofia da Graça. 9º episódio, hoje, um grande amigo, estávamos nós conversando um pouquinho antes, 2021, e eu penso que essa amizade aí, ela é tão intensa que eu achei que já estava há mais tempo. É verdade. E hoje é um dia muito importante para a filosofia da graça, receber esse amigo, esse irmão, Carlos Xavier. Vamos conversar um pouquinho, não só sobre o tema, mas devagar um pouco aí, né, no nosso episódio. Satisfação te receber, irmão. Seja bem-vindo. Satisfação toda minha, Mário. Muito obrigado pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui. Realmente parece que a gente se conhece há mais tempo mesmo, né? Muito bom. É verdade. Mas o Carlos, ele chega aí em 2021. Vamos falar um pouco assim da tua juventude aí. Da minha trajetória antes da gente se conhecer. Isso então. aí. Isso Muito aí. bom. Tá, Bom, vou falar um pouquinho em retrospectiva, né? Falando de quem eu sou hoje, que eu acho que é o que mais importa. Verdade. Mas vamos falar um pouquinho dessa trajetória toda, com certeza. Meu nome é Carlos Xavier, eu sou casado com a Janaína e sou pai do Timóteo e da Catarina. Eles têm 18 e 15 anos, também conhecidos como Tito e Nina. Tito, meu amigo. O Tito e a Nina, então, têm 18 e 15 anos, e isso é o que é o mais importante, né? Essa minha função, esse meu papel, essa minha identidade como marido e como pai. Mas eu também sou um discípulo de Jesus, na caminhada aí com Cristo há talvez uns 24, 25 anos, terei que fazer as contas aí. E no aspecto acadêmico, profissional, né, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Eu atuo como advogado público, essa é a minha atuação profissional. Mas eu também tenho uma segunda formação. Eu sou bacharel em Teologia pela FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, e na Teologia eu, ainda na graduação, fui fazendo algumas especializações. Então, eu sou especialista em Teologia Filosófica pelo Seminário Teológico de Jonathan Edwards, especialista em Teologia e Interpretação Bíblica pela FABAPAR, e estou na metade de uma terceira especialização na Faculdade Batista Pioneira, especialização em Teologia Sistemática. Pioneira, sim. E até algo interessante, tocando um pouco a minha jornada de vida, ela toca um pouco no tema proposto para o nosso episódio, sabe, Mário? Porque eu me converti e comecei a minha caminhada cristã num grupo não denominacional pentecostal, de origem pentecostal. Então, havia uma certa resistência não a que os irmãos se desenvolvessem academicamente, estudassem, desenvolvessem profissionalmente, mas havia uma certa resistência ou uma certa dificuldade. Eu creio que hoje isso não existe mais nesse grupo, graças a Deus, mas havia uma certa dificuldade em compreender como que a fé podia se relacionar com a racionalidade. Quase como se, quando você se torna cristão, quando você se torna um discípulo de Jesus, você precisa abrir mão de usar a sua mente para as coisas de Deus e para as coisas do reino de Deus. Tudo se torna uma experiência de fé. Eu acho que isso, de certa forma, também reflete o outro lado da moeda da sua própria história de vida. Mas, né? Claro, inclusive com a influência do próprio estudo, né, da filosofia, né? Sim. E quando a gente entra na graduação, e ficou muito em mim o início, porque a filosofia iniciou na Grécia, uma época em que os três mais influentes, né, Sócrates, Platão e Aristóteles talvez um pouco menos, mas ali o que valia em termos de discussões filosóficas também era a razão. Tá?
E vejo que depois, com a invasão de Roma, na Grécia, Roma absorve a cultura grega, não é? Mas Roma também vai ficar muito importante a presença cristã em Roma. E para quem era ateu como eu sempre vi na razão. Até um certo tempo eu queria encontrar na razão as respostas. Todas as respostas, né? Todas elas, mas não consegui, graças a Deus. Muito bom. Que bom, então isso é algo muito interessante, até aproveitando aqui antes de retornar para a minha jornada de vida, né? Mas apesar de tudo isso, se nós pegarmos Platão e especialmente Aristóteles, eles, no seu próprio sistema filosófico, acabaram concluindo pela necessidade da existência de Deus, né? A metafísica de Aristóteles, no estudo das causas, as causas do movimento, da mudança, ele chega ao primeiro motor imóvel na sua metafísica, né? Então é muito interessante que, ainda que a gente possa, de alguma forma, se inspirar, ou alguns possam falar nesses grandes homens do passado, sim, como grandes personalidades da razão, ainda assim eles estavam de alguma forma dentro do seu contexto preocupados com conceber a realidade a partir de Deus. Uma indagação que... É claro que o que faltava a eles? Faltava a revelação especial. Exatamente. Né? Faltava a revelação de Deus em Cristo. Estava acontecendo no mundo, num outro lugar, ali ainda nas imediações do Mediterrâneo, mas ali... né, sendo preparada. Sendo preparada em Israel ali, né? Mas o que aconteceu então? Eu me desenvolvi muito na parte do direito, né? No começo da minha formação, graduação, estudando para concursos, passei em diversos concursos, né? Depois fui fazer o mestrado na área do direito, até tive uma experiência em sala de aula, fui professor de direito. Essa minha experiência na sala de aula me levou a criar um canal no YouTube, o Direito Sem Juridiquês. Peguei os conteúdos daí? É daí. Peguei os conteúdos que eu ensinava, eu era professor basicamente de introdução ao direito e de teoria do processo civil. Então peguei aqueles conteúdos, transformei em vídeos curtos, né? Fez algum sucesso isso, o pessoal gostou. Esse canal hoje tem 118 mil inscritos. Né? Mas eu, num determinado momento, também deixei de lado a minha atividade como professor, porque, em razão de opções que nós fizemos enquanto família, a chegada dos meus filhos na adolescência, especialmente do Timóteo, em primeiro lugar na adolescência, então eu parei de dar aula para me dedicar mais a mentoreá-lo, né, me dedicar mais a supervisionar e ajudá-lo nos estudos dele, e acabei com isso também tendo o privilégio de auxiliar em tutoria outros adolescentes. Hoje, esses adolescentes que eu acompanhei estão chegando aí nos 17, 18 anos. É verdade. Estão se encaminhando aí. O Tito mesmo, meu filho, está entrando na faculdade, vai começar o curso de Ciência da Computação na PUC, para o qual ele foi aprovado em primeiro lugar no vestibular. Na próxima semana. Tem que parabenizar o Tito. Então, parabéns, Tito. Vai no ar, parabéns do professor Mário. É verdade. E aí, então, esses últimos anos foi uma experiência em que eu saí da sala de aula e me dediquei realmente à educação dos meus filhos, especialmente do Tito, essa perspectiva da educação domiciliar. Sim. Nesse meio tempo, eu comecei a estudar muitos aspectos que tocam a questão filosófica da educação domiciliar, por um lado. Então, me dediquei muito a estudar a educação clássica, estudar os clássicos mesmo, o trivium, especialmente o trivium, não exatamente o quadrivium, mas o trivium. Que maravilha! Então, gramática, lógica, retórica, né? E também a estudar os aspectos jurídicos e filosóficos do ponto de vista da filosofia do direito, da educação domiciliar. Então, estudei bastante essa questão dos direitos dos pais como direitos naturais. E aí lancei um livro em 2021, também o ano que nós nos conhecemos, intitulado Educação Domiciliar, um Direito Humano Negativo, uma abordagem a partir da lei natural.
Então, apesar do meu mestrado ter sido na área de processo civil, no direito, eu já no mestrado comecei a estudar muito teoria do direito por conta da questão dos precedentes, né, da teoria dos precedentes entrando no direito brasileiro. Isso me levou a estudar muito teoria do direito e filosofia do direito. Me levou muito a questionar o próprio positivismo jurídico, algo que a gente estava conversando antes aqui sobre o positivismo, né? Sim. E aí, então, de certa forma, isso foi preparando o caminho já no mestrado para uma abordagem um pouco mais filosófica, e eu comecei realmente a me interessar por filosofia do direito e filosofia de forma mais ampla. E voltando para a minha trajetória cristã, né, para a minha trajetória espiritual, ao mesmo tempo em que depois que eu saí de um grupo pentecostal, fui para um grupo extremamente fundamentalista. Então, nesse grupo fundamentalista, Desculpa interromper, vamos definir estamos aí, em que idade mais ou menos foi essa transição aí foi ali por 2012, 2014, tava com uns 30 e poucos anos ali, né? 33, 34 anos, num grupo já uma maturidade. Já estava cursando mestrado, né, e estava nesse grupo agora fundamentalista. Então, da mesma forma, apesar de haver uma teologia muito clara por trás, o que eu fui descobrir depois, há uma aversão ao estudo formal da teologia nesse grupo fundamentalista. É por conta da ideia de que você tem que se apegar à Bíblia, ao estudo bíblico, mas havia uma estrutura de interpretação da Bíblia por trás daquilo tudo. Como eu queria entender melhor o que era, eu comecei a estudar e eu acabei estudando teologia por conta disso, de forma autodidata até. E fui entendendo os fundamentos teológicos por trás daquilo, daquele... A fundamentação aumentou. Por trás daquela perspectiva, né? Eu saí acabamos, como família, saindo desse grupo, fomos para uma igreja batista. Hoje somos batistas, né? É verdade. Fui para uma igreja batista e então nessa saída desse grupo e na chegada numa igreja batista eu tive uma certa decisão a fazer até do ponto de vista acadêmico. Eu tinha terminado o mestrado em Direito em 2015, eu estava aguardando um pouquinho, eu estava ali em 2017, eu pensei, eu vou tentar o doutorado em Direito na Universidade Federal do Paraná. Eu tive uma seleção muito boa, fui muito bem na prova escrita, tinha um bom projeto, fui muito bem na entrevista, isso foi o que me passaram como feedback, mas eu não entrei. Porque seleção de doutorado em Universidade Federal, a entrevista e também a questão da linha de pesquisa e da orientação dos professores, ela é muito importante. Eu não estava muito bem qualificado, muito bem posicionado nesse sentido. Mas para mim foi uma experiência importante essa, Mário, porque eu disse assim, eu não deixei de fazer doutorado em Direito porque eu não tentei. Né? E aí no ano seguinte, como nós estávamos numa igreja batista, já numa comunidade de fé batista, entendendo e aí já entendendo um pouquinho as estruturas de pensamento também, do contexto de onde eu vim, de igrejas não denominacionais, uma ênfase no fundamentalismo, agora numa igreja batista, entendendo que para servir ao Senhor, junto à igreja, junto aos irmãos, algo que, como família, né, como casal, eu e minha esposa, a gente sempre fez e sempre esteve disposto a fazer, para servir os irmãos, para servir o Senhor e servir os irmãos servindo ao Senhor, seria interessante, então, dar um passo atrás, vamos dizer assim, em vez de ir para uma pós-graduação, para um doutorado, fazer uma graduação agora em teologia. E eu nem terminei a graduação em teologia na FABAPAR, já comecei uma pós-graduação em teologia também. Claro, porque eu já tinha graduação. Né? Já tinha graduação, então por isso que eu estou agora indo para a terceira pós-graduação em teologia. Mas o mais importante não é essa questão da titulação. Sim, né? sem dúvida. O mais importante não é ter 2 graduações, um mestrado, 3 pós-graduações. O mais importante mesmo nessa jornada toda é o conhecimento. E aí a gente pode também, a partir da palavra conhecimento, já traçar uma distinção importante para o nosso tema aqui, que é fé e razão. Só antes de falar disso, aí nessa jornada já tinha um canal de direito, também criei um canal de teologia e estudos bíblicos chamado Teodidatas. Esse
um pouco Que mais... importante, eu vou querer me aprofundar um pouco nesse canal. Esse um pouco Que mais interessante. modesto, embora ele seja aquele no qual eu mais invista, né? Ele já tem quase 500 vídeos no YouTube, mas ele tem 22 mil inscritos, mais ou menos. Então, somados os dois, dá mais de 140 mil inscritos no YouTube, né? Mas também, quantidade de inscritos não importa. Titulação não importa. O que importa é o conhecimento. E aí, se nós começarmos pensando em João 17:3, as palavras Sim. de Jesus, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então, o que importa é ter conhecimento de Deus, ter um relacionamento com Deus. O conhecimento aí é a parte final. Então, importa, sim, uma graduação, uma especialização, porque é a aquisição. Isso. É o meio onde Mas a vamos gente lá, utiliza. nesse sentido, o conhecimento do qual Jesus está falando é um relacionamento com Claro. Deus. Mas esse Deus com quem nós temos que nos relacionar, nos criou com um intelecto, nos criou com uma mente. Então, a aquisição de conhecimento, se for feita da maneira certa, com a intenção certa, com a intenção de glorificar a Deus, ela também é importante, a aquisição de conhecimento intelectual. Então, eu digo que não importa, na verdade, se eu estou cursando uma graduação, uma pós-graduação, o que me importa é realmente prosseguir e prosseguir conhecendo a Deus e fazendo conhecido, como diz inclusive o lema do currículo de educação universitária que nós ainda usamos com a Catarina, mas, acima de tudo, continuar me desenvolvendo como pessoa, claro, no relacionamento com Deus, como marido, como pai, como um discípulo de Jesus, mas também continuar me desenvolvendo intelectualmente, né? Então, eu procuro manter uma rotina de estudos, uma rotina de reflexão, e muita dessa minha reflexão acaba aparecendo no Teodidatas, reflexão teológica, reflexão sobre assuntos aí que envolvem a fé. Então, assim, esse é um pano de fundo da minha vida. A gente toca um pouco nos aspectos de fé e razão, já nessa conversa, né, nesse histórico, Sim. Mas eu acho que o mais importante é perceber que, ao mesmo tempo em que havia no meu começo de caminhada, né, uma falta de compreensão, na verdade, de como a fé podia dialogar com a razão, a gente tem que cuidar. Por quê? Porque eu imaginava, né, realmente imaginava, que sendo a fé uma questão apenas de uma experiência espiritual, então não haveria espaço para a racionalidade ou para a razão nesse contexto dessa caminhada. A gente tem que cuidar, porque é fácil também ir para o outro extremo, que é eliminar a experiência espiritual e achar que a vida humana se resume à razão. A gente pode perceber isso até numa ênfase de uma racionalidade, ou de um intelectualismo, ou de um racionalismo cristão, mas a gente percebe isso muito no mundo, no ambiente secular. E aí há vários equívocos da modernidade que estão por trás da nossa forma de ver as coisas, ou da forma que uma sociedade vê as coisas hoje em dia, e que acaba, de uma maneira ou outra, impactando os cristãos também. Comigo, o que aconteceu para que eu conhecesse melhor o que é fé? Acho que a gente tem que caminhar e entender o crer, mas crendo. A partir da maneira, pelo menos aconteceu isso comigo, né? Na verdade, eu quis uma indagação quando eu fui procurar a igreja e para responder para o meu filho que estava lá. E eu não tinha essa intenção. Mas na experiência, eu falo na experiência no aspecto mais ontológico mesmo, né? Do ser, da fé. Aí eu entendi o que é fé. Aí hoje a gente está conversando aqui, né? Entende? Então, não é o fato da razão não explicar tudo. É que ela é incompleta, sem dúvida, tem limites, né? Isso. Na razão. E a fé, ela não é meramente aquilo que se fala, apenas acreditar em alguma coisa. Não.
Ela precisa de um conhecimento, de um aprofundamento até a sua base, porque ela tem uma lógica também. Eu gosto de trabalhar com uma ideia, que é uma ideia que o Jonas Madureira traz no seu livro Inteligência Humilhada, que é a ideia de que a fé não é irracional. Ela não é contrária à razão. Não. Muitos acham que a fé é irracional e daí vem os problemas. Eu achava. Pois é. Você é, de certa forma, influenciado por essa perspectiva do mundo, por essa perspectiva bastante positivista, até poderíamos dizer assim, né? Como a gente estava mas falando tem antes. coisas simples, superficiais, que nos respondem. Como falou certa feita ali o pastor Leandro, aquilo não saiu mais na minha... Me deu a resposta. Simples, sem Sim. nada. Eu não preciso ir num livro, né? Quando eu entendi que a fé não é o contrário da razão. A fé é o contrário da descrença. E a fé é uma escolha. Isso. Em não querer crer. Isso. Muito bom. Então, o Jonas Madureira coloca isso da seguinte forma. A fé não é irracional. Porque ela não pode ser incompatível com a razão, porque a fé cristã, que é a fé no Criador de todas as coisas, inclusive no Criador da racionalidade humana, sim, a fé não pode ser incompatível com a razão, porque senão ela seria realmente contraditória, porque se afirma a fé no Deus Criador. Então a fé não é irracional, mas como ela é limitada, ela é acima, como a fé, não, desculpa, como a nossa razão, a nossa racionalidade é limitada, a fé então não é irracional, mas é suprarracional, ou seja, ela vai além da razão, ela está acima da razão. Por isso é que nós podemos usar a nossa razão, a nossa racionalidade como uma serva, como um servo, colocar a nossa razão, a nossa racionalidade a serviço da fé. E aí vem uma antiga expressão em latim, né? Fides querens intellectum, a fé à procura do entendimento. Então, nós podemos colocar o nosso esforço racional a serviço da nossa fé. E aí, então, a partir daí, eu consegui também compreender esses aspectos, compreender esses assuntos, e aí, por isso eu tenho me ocupado bastante, tanto de interpretação bíblica, né, quanto de apologética, de defesa da fé. Talvez isso tenha alguma coisa a ver também com a minha própria formação, né? Porque como advogado de formação, a gente trabalha muito com interpretação de textos, com hermenêutica jurídica. Então aí a contrapartida disso é a hermenêutica bíblica. E como advogado gosta muito de argumentação, né? Sem dúvida. Transfiro essa energia para argumentar em favor da fé, a apologética. Mas é claro que tudo isso não se sustenta como um fim em si mesmo. Todas essas atividades, elas dependem de um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Porque sem um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus por meio de Jesus Cristo, interpretação bíblica, defesa da fé, uso da razão, estudo, por mais importante que seja, sem esse relacionamento, realmente se torna vazio. Claro. Essas atividades por si sós, como um fim em si mesmo, não levam ninguém a Deus. Com um coração correto, essas atividades todas, elas podem ser muito úteis para o reino de Deus e para promover a glória de Deus. E é assim que eu tenho procurado viver, aí, me conduzir. Bom. E nessa relação do Carlos cristão com o direito, mas relacionando com os profissionais que não são cristãos, ou pelo menos que não se relacionam com o cristianismo, né? Como é que fica o Carlos, advogado cristão, diante de uma comunidade que prima muito pela argumentação e até pelo sofismo? Sim, o direito contemporâneo, ele acaba sendo bastante hostil à fé cristã, como em geral a academia é hostil, né, Mário?
Então, é interessante isso porque é um ambiente que é dominado pelo secularismo e, de certa forma, claro, a sua pergunta eu entendo que ela foi mais assim pessoal no sentido de testemunho, né? Isso. De testemunho. Exatamente. Então eu sempre procurei dar um testemunho aberto acerca da minha fé, né? Então isso é algo que eu vejo que não foi problemático, até porque uma coisa que eu aprendi cedo, embora não tinha exatamente a bagagem teórica para isso, mas é muito intuitivo, é de dizer o seguinte, ora, se toda experiência vale, falando um pouquinho do relativismo, do pós-modernismo, né? Se toda experiência é válida, é justificada, é válida, ora, a minha experiência de fé também é válida. Né? Então, nesse sentido, eu sempre tive facilidade de trabalhar o relativismo a meu favor, a favor de uma experiência de fé. Depois, eu, com um pouquinho mais de maturidade intelectual, entendi ainda melhor o problema do relativismo e a demonstração de como ele cai em contradição, e aí explorar isso de forma intelectual para demonstrar a implausibilidade desse ataque à fé cristã que a gente tem hoje de forma mais ampla. Mas, ao mesmo tempo, o nosso direito ele se tornou algo tão desgastado. O direito ele foi tão desgastado pelo que se tentou construir como resposta ao positivismo, pelo pós-positivismo. E a gente não precisa ir longe, né? A gente vê esse desgaste todo do direito e a falta de credibilidade do direito brasileiro no dia a dia, né? Nas decisões dos juízes e dos tribunais, especialmente de um tribunal no Brasil. Não posso falar muito sobre isso, senão a gente começa... É verdade. Mas isso tudo a gente vê hoje em dia de forma tão clara que a gente percebe que não tem alguma coisa errada. Claro, o que há de errado não é o direito em si, o problema não é o direito em si, mas o problema é a instrumentalização do direito a favor de uma determinada visão de mundo. E aí a gente tem realmente esse uso do direito. O nome técnico disso é ativismo judicial, tá? Que é a ideia de que os juízes eles têm uma obrigação, um dever moral quase, de fazer com que o direito avance, para que a sociedade possa avançar. Mas isso é evidente. Então há essa ideia, mas há um comprometimento disso, há uma forma, essa ideia acerca do direito, né, de que os juízes devem fazer com que o direito avance para que a sociedade possa avançar, há um comprometimento com uma cosmovisão que é o progressismo. Né? E aí, então, isso realmente, esse uso instrumental do direito é o que acaba levando a muitas contradições e a muitas incoerências na prática. E, por um lado, nessa minha jornada intelectual também, o que aconteceu é que eu fui realmente ficando bastante desgostoso do direito. Né? Então, eu continuo atuando com o direito, continuo lidando tecnicamente com ele, mas se você me perguntar assim, o que eu gosto de estudar, eu gosto de estudar mesmo filosofia, teologia, filosofia do direito, eu até gosto de estudar. Claro, acima de tudo a Bíblia, a interpretação das escrituras, hermenêutica, isso tudo eu gosto bastante de estudar. Mas o direito em si, ele acaba se tornando, ele se sobrecarregou e se esvaziou ao mesmo tempo, é algo interessante. Mas aí há também uma boa oportunidade para nós, enquanto cristãos, tanto de fazermos apologética, de demonstrarmos que há uma cosmovisão, há uma visão de mundo por trás disso que leva a essas incoerências, quanto de pregarmos o Evangelho para mostrarmos realmente a fé cristã, a fé em Jesus Cristo, como Filho de Deus, Salvador, como a única e a mais adequada resposta para as necessidades do ser humano. Não é o direito, não é um tribunal que vai salvar o ser humano. É verdade. Por isso da pergunta que eu fiz, que maravilha que foi essa explicação toda. Porque, para mim, isso tudo se torna subjetivo quando
tudo fica relativizado quando nós encontramos alguém que, além da parte racional, do aspecto de um conhecimento mais profundo, né? E isso se encontra através da atitude. A atitude, ela fala mais alto. Então, o que realmente encontra a verdade, quando a gente busca esse conhecimento, né? E ele chega na verdade, é quando isso é complementado pela atitude. Porque através disso alguém não tem o que questionar. A pessoa ou o profissional, ele não é pelo que fala, mas ele é na relação do falar e ser. Então isso aí é muito interessante. Sim. E o Carlos, hoje, vamos primeiro uma pergunta que eu gostaria de saber aqui no ar. Assim, né? Como é que foi o porquê né? De Curitiba para Porto Alegre? Foi uma decisão familiar. É? Algo que a gente entendeu como família que seria melhor para nós. Teve a ver também com a jornada de educação dos nossos filhos, né? Então teve a ver com as oportunidades, as possibilidades que nós teríamos na educação deles aqui em Porto Alegre, questões envolvendo família também. Então foi um pacote e entendemos que houve uma direção de Deus aí nessa mudança. E nós que ganhamos. Obrigado. Com tudo isso. Um sonho do Carlos Xavier. Um sonho? Poxa vida. Assim, a queima-roupa. Poxa vida, Mário, um sonho. Eu acho que o sonho de todo pai é ver os seus filhos bem, né? Ver os seus filhos no Senhor, ver os seus filhos prosperando, acima de tudo espiritualmente, mas também profissionalmente, ministerialmente, com uma família acima de tudo, né? Então acho que o meu grande sonho hoje, até porque é algo muito muito presente, né? Acabamos de mencionar, especialmente o meu filho mais velho, essa transição aí, mas a minha filha também mais nova, com 15 anos, a gente já começa a projetar tudo isso, né? Então acho que o principal sonho é ver os filhos bem, né? Ver os filhos no Senhor, ver os filhos prosperando no Senhor. Acho que acima de qualquer outro sonho, esse seria o principal. Sem dúvida. Nesse fim de semana eu tive a oportunidade de mostrar uma foto do meu neto, filho do Matheus, o Benjamin, 2 anos e meio, e a minha nora o procurando em casa e não sabe onde é que ele está, e ela entra na parte ali da sala e tem uma foto e aparece ele de joelho conversando com Deus, né? E conversando isso. Então, para mim, isso é tudo. Por quê? Porque meus filhos, nenhum deles teve uma educação espiritual, cristã, não. O pai, a minha esposa se tornou ateia por minha causa, né? E quando veio a conversão, a minha filha mesmo, o que está acontecendo contigo? O pai está com algum problema aí, né? E hoje eu vendo os filhos assim na igreja, e os que eram ali solteiros casaram com jovens da igreja, e esse pequeno núcleo assim, né, formado com o Senhor, para Ele, né, na sua direção. E isso que aconteceu aqui também, né? A criação da filosofia da graça, ela tem esse sentido. Tem a ver com isso. Isso é graça de Deus, né? Isso é graça pura, algo realmente imerecido, né?
muito difícil da gente entender. Amém. Mas, e ali onde nós habitamos, né, a nossa espiritualidade ali, você tem uma presença muito forte ali, né? É por graça de Deus também. Por graça de Deus, nós também, né? Mas é que você chegou em 21, né? 2021, há pouco tempo, e foi caminhando nesse sentido, né? A tua intelectualidade junto, né? Eu também, e a gente vai procurando, né? Como é que você vê o nosso estado em relação à fé? É uma excelente pergunta. A gente sabe, historicamente, as dificuldades do Rio Grande do Sul, né? A gente estava comentando também aqui antes de entrar no ar sobre a influência do positivismo. É verdade. Até mesmo o positivismo como uma religião, né? Se eu não estou enganado, só existem 2 templos positivistas no mundo. E um deles é em Porto Alegre, né? Porto Alegre. Não, tem um templo em Recife. Então talvez, ou sejam 2 no Brasil. Eu ouvi essa informação, que 2 no Brasil. Eu ouvi essa informação outro dia. Mas a tentativa de transformação numa religião aqui em Porto Alegre foi muito forte. Muito forte, né? Talvez o único que ainda tinha atividade até outro dia era o Templo Positivista Gaúcho. Né, isso, ele tinha uma relação com a Universidade Federal, porque os professores ali na época, né, os mais graduados, os que frequentavam o E aí, templo. claro... E, inclusive, tem no altar, vamos dizer altar, né, principal, no templo, ali a estátua do Augusto Conte, né, olha só. sendo, na verdade, idolatrado. Isso, com certeza. O positivismo, isso aqui já é um parênteses, né, dentro do que... Mas ele tem... o positivismo, enquanto tal, tem tudo a ver com o tema dessa nossa conversa, fé e razão. Porque o positivismo, ele afirma que a única forma de conhecimento válido é o conhecimento científico. É essa profissão de fé na ciência. O único problema é que não é a ciência que diz isso. A primeira premissa do positivismo, de que o único conhecimento básico é o conhecimento científico, não vem da ciência, porque ela não é demonstrada em laboratório, ela não é objeto de nenhuma hipótese, ela não é um conhecimento científico, ela é uma premissa, na verdade, um compromisso do um paradigma coração. Que a qualquer momento pode não ser mais. E na verdade, então, como tal, esse primeiro princípio, ele coloca todo o positivismo sob o problema, o desafio da irracionalidade, porque se só é racional aquilo que é científico, mas essa primeira afirmação não é científica, essa primeira afirmação é irracional, logo eu não tenho possibilidade de construir qualquer tipo de conhecimento a partir dela. Eu não tenho qualquer base racional para afirmar o que eu estou afirmando, ainda que eu construa todo um edifício de aparente racionalidade. Essas são coisas que a gente vai compreendendo e vai entendendo a partir do momento que vai se aprofundando realmente no aspecto intelectual. Mas eu acho que o positivismo, enquanto movimento, ele não é um problema hoje. Enquanto influência, essa ideia de que o racional é o que é científico, isso aí a gente vê, infelizmente, na sociedade. Claro. E a gente vê, especialmente na academia. Então as pessoas, elas nem exatamente afirmam que são positivistas, ou nem sabem, mas elas têm uma influência positivista muito grande. Até mesmo nos políticos. Hoje não temos mais essa. Sim. Mas essa crença ainda na ciência, né? Essa ideia de que a ciência científico é de valor. É de valor, Todas essas questões foram marcas que o positivismo deixou e, querendo ou não, acabou deixando essas marcas no povo gaúcho de maneira especial, porque tem esse histórico de influência grande do positivismo. A gente também tem as religiões de matriz africana, que são muito fortes aqui no estado. Estava comentando mais cedo também da condição de Gravataí, Porto Alegre muito também, muito forte. Então, são desafios à fé cristã que nós percebemos no estado.
Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que essa enchente recente pela qual o Estado passou, por mais trágica que foi, Sim. de certa forma, parece ter chacoalhado os alicerces dos gaúchos aí. Sem dúvida. Tanto da igreja, porque a gente tem podido ver um movimento de unidade muito grande da igreja. Né? Sábado agora houve um encontro muito bonito lá no prédio da Monte Serra mesmo, com vários ministérios de jovens da cidade. Foi a primeira experiência da Semana do Avivamento no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então foi algo que vem, na verdade, não porque a Semana do Avivamento já existe em outros estados, claro, é que ela existe, mas algo que surgiu e que veio para cá, ainda que com uma experiência de um fim de semana, de um sábado, mas por conta da unidade da igreja que foi promovida nesse tempo de catástrofe. Muitas igrejas ficaram sem os seus locais de reunião, né? E aí elas precisaram de ajuda umas das outras, e isso verdade. Gerou um Inclusive movimento de unidade. Exatamente, isso gerou um movimento de unidade muito bonito. E ao mesmo tempo, então, a gente vê que as pessoas elas se questionam o sentido da vida diante de situações como essa. E é claro que é muito comum, pelo menos os ateus usarem catástrofes naturais para questionar e negar a existência de Deus. Claro. É o problema do mal. Nesse caso, o problema do mal, o problema natural do mal, o problema do sofrimento. E realmente o ateu usa disso como uma estrutura intelectual para questionar a Deus. Mas a pessoa que não tem uma oposição direta ao cristianismo ou à fé, ao teísmo como o ateu, essa pessoa ela está vivendo a vida dela. Ela tem lá os questionamentos, ela tem lá as perguntas, ela tem lá os seus princípios de convicção, ela crê em Deus, ela tem uma experiência de ir na igreja, ela não crê, ela duvida. E nesse quadro todo, uma situação como essa acaba abalando os alicerces da pessoa e essa pessoa acaba se abrindo mais, ela acaba sendo mais tocada. E essa situação que as pessoas têm vivido tem se mostrado como uma grande oportunidade de pregação do Evangelho. Então, apesar desse histórico mais passado, né, esse histórico mais pretérito, talvez esse histórico mais recente ele me faça ver o Rio Grande do Sul com bons olhos numa perspectiva de acolhimento do Evangelho. Exato, eu tenho falado nisso. Até porque a nossa história de colonização, de apropriação do Estado, né? Porque o nosso Estado antes, o centro dele era da Espanha e a periferia era portuguesa. E até formar uma identidade de pertencimento, né? Demorou muito. Né? Olha só, estamos comemorando os 200 anos da imigração alemã. É muito recente. Né? Verdade. Em relação aos outros estados, eu tenho falado nisso. Então, a gente está ainda num processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo que estamos num momento, creio eu, no mundo inteiro, assim, sedentos de informação e de crescimento espiritual. Porque a gente tem o conhecimento, ele tem um avanço natural dele, progressivo, contínuo, né? E a tecnologia também. Mas o conhecimento e a tecnologia, tudo que nós temos, hoje saiu a notícia de que estes astronautas que não conseguem retornar, eles têm vida até início de setembro. Então, imediatamente eu pensei nisso, né? O conhecimento, a tecnologia, ela não responde tudo em termos de vida. É verdade. Porque a vida, ela é para ser vivida. Sim. E não interessa a quantidade de títulos. Né? Eu fui diretor de
sociedade, etc. Mas, bem como você falou, não é o título que responde, é a relação do conhecimento com a vida da pessoa e pela sua experiência aquilo que ela pode dar, né? Eu tenho falado que não é a competência, hoje ela não vem da extensidade do tempo, ela vem mais da intensidade da prática. Então, quanto mais intensos nós somos hoje, mais a gente tem essa capacidade de aprender, de chegar mais perto. E a gente que é da academia, né? A gente vê isso. Por exemplo, a história, ela me informou todas as dificuldades dos alemães quando chegaram aqui no Rio Grande do Sul. As promessas. Eles assinaram um contrato na época que recebiam ferramentas, dinheiro, etc, etc. E, como sempre, eles chegaram, mas não receberam. Demorou isso. Então, eles tiveram que atuar desmatando, enfrentando, construindo. E nós estamos comemorando 200 anos disso. Tá? E recebemos, agora na enchente, uma verdadeira onda, um fogo de amor impressionante, né? Fraterno do resto do país. Sim. Quem não aprender com isso vai demorar mais para chegar lá no processo. Né? Isso nos tocou muito. Né? Hoje a gente realmente aprendeu. Né? Foi uma graça o que aconteceu para a gente. De um lado passamos por isso, mas de outro lado foi um desafio enorme que nós tivemos que pagar por esse processo, né? Talvez quando a gente deixa de fazer aquilo que deve fazer, né, o custo disso se transforma em um valor muito mais alto do que o preço de errar, né? Quando a gente não faz, né? E talvez isso tenha acontecido. A outra pergunta que eu gostaria de fazer para o irmão é quanto à academia. Certo. Os nossos filhos, eles estão sendo muito bem preparados até a juventude, né? Nessa relação do conhecimento com a fé e nessa relação mais íntima com Deus, né? Mas veja que a influência da academia às vezes se torna nefasta, às vezes é muito forte, né? O que no seu entendimento, assim, né, a gente teria que fazer mais como família, como pai. Eu posso falar do que eu tenho feito, do que eu tenho procurado fazer, Mário. Para que o nosso filho não chegue na academia né? Sim, com certeza. Acima de tudo, nós precisamos ensinar nossos filhos, e antes de qualquer coisa pelo exemplo, a terem um relacionamento com Deus. Sim. Tá? Porque é esse relacionamento com Deus que vai sustentá-los ao longo de toda a vida, não importa o que eles passem, e na faculdade em especial. Então, muitas vezes o que pode acontecer, e eu não quero ser reducionista aqui, porque tem um outro lado da moeda que eu quero trazer na sequência, muitas vezes o que pode acontecer é que a universidade, ela traz à tona, ela faz com que venha à tona uma formação, um relacionamento com Deus que já não está muito forte, muito bem arraigado. Claro. Né? Mas eu não quero ser reducionista aqui e colocar tudo na conta de falta de relacionamento com Deus. Porque eu acho que ao mesmo tempo em que devemos fazer isso, devemos também proporcionar aos nossos filhos recursos intelectuais para lidarem com a oposição que vem à fé. Então, o William Lane Craig, que é provavelmente o maior apologista cristão da atualidade, ele diz o seguinte:
ele diz, olha, hoje não basta mais que a gente ensine histórias bíblicas para os nossos filhos, né? Adão e Eva, a Arca de Noé, Jonas, até porque todas essas histórias levantam questões apologéticas e questões da relação entre a fé e a ciência. Então não basta você, mas voltando para o Craig, não basta você apenas, continue contando histórias bíblicas para os seus filhos, não basta que nós apenas estudemos ou ensinemos histórias bíblicas para os nossos filhos. É preciso, entre aspas, alimentá-los com doutrina e apologética. Aí ele chega até a afirmar o seguinte, eu não sei como alguém tem coragem de ser pai hoje em dia, como um cristão tem coragem de ser pai hoje em dia, sem saber o mínimo de apologética. Porque é como se você vai colocar um filho num mundo completamente hostil e você mesmo não sabe como lidar com essas questões. Então, na nossa experiência, a nossa experiência enquanto família, não posso dizer se ela vai ser exitosa ou não, porque nós precisamos que eles passem pela... Mas eu espero que sim, confio que pela graça de Deus será. A nossa eu conheço do Tito já dá. Graças a Deus. A nossa experiência tem sido de realmente incentivá-los e conversar com eles, estudar com eles e fornecer conteúdo, né? Eu lembro que quando o Timóteo tinha 13 anos, ele quis compartilhar com os amigos da célula de adolescentes dele como enfrentar o ateísmo. Então ele com 13 anos tinha... Olha só. Aí ele disse, você quer compartilhar com os seus amigos sobre isso? Sim, quero. Então tá aqui, ó, pega esse livro aqui. Leia esse livro, depois a gente conversa. Eu entreguei para ele o Apologética Pura e Simples do Alistair McGrath. Para ele ler quando ele tinha 13 anos. E assim a gente vai incentivando. Eu tive já a grata sensação, né, de ver ele entrando no meu escritório, olhando os livros da minha biblioteca, na minha estante, e pegando alguns livros para ler. Então, isso é algo que a gente vai criando, vai construindo e realmente nos traz uma satisfação muito grande. Então, eu vejo que a maneira é nós incentivarmos eles a desenvolverem uma espiritualidade sadia, mas também uma intelectualidade espiritualmente saudável, se a gente pode colocar assim. Eu acho que esse é o grande caminho. Claro, para isso, talvez o preconceito contra a racionalidade, que é o outro lado da moeda de algo que vem do mundo, né, porque assim, talvez seja melhor colocar da seguinte forma. A ideia de que fé e razão são incompatíveis, que é a mesma ideia do mundo, que está presente dentro da igreja muitas vezes, essa ideia precisa cair no meio da igreja. E os irmãos precisam, de certa forma, abrir-se para a possibilidade, ou para a necessidade, talvez seja melhor dizer, de defender racionalmente e intelectualmente a fé. Claro que a pessoa não vai se tornar um grande apologista, não simplesmente por se abrir para isso, mas ela pode entender, perceber, assistir alguns vídeos, ler alguns livros e assim encorajar os seus filhos também. É verdade. E até mesmo nós sabemos, né, de igrejas que elas não divulgam e, de certa forma, até escondem a sua doutrina, de forma que alguns discípulos, membros da igreja, não têm acesso. Isso não é muito saudável. Então, isso não é nada saudável, né? Como a gente tem em comum aí uma base filosófica, né? A gente gosta de discussão, no sentido nato da palavra, de conversa, né? Então, eu acho que o jovem, ele precisa disso, porque na discussão a gente vai buscar sempre uma... É sempre importante perceber no jovem, foi muito importante você ter falado isso, Mário, porque é muito importante sempre perceber no jovem a diferença entre uma questão, uma dúvida honesta, e algo que é feito com o simples objetivo de confrontar. Exatamente. Porque isso está presente também no jovem, mas muitas vezes, como ele está aprendendo coisas novas, explorando, se desenvolvendo, ele tem questões e tem dúvidas que são muito honestas. O Timóteo tem um amigo
Inclusive, ele é filho de um colega meu de escola. Nós nos encontramos na igreja. O Márcio, o filho dele é o Lourenço. O Lourenço tem muitas perguntas mesmo. Que são perguntas tipicamente apologéticas, são perguntas de questionamentos da fé. Sim. E é muito interessante porque a gente percebe que são perguntas sinceras. Né? Então, é tiro e queda, é certo. Quando a gente está junto em algum ambiente, em algum evento, alguma coisa, a última vez foi no aniversário do Tito. O Lourenço vem para mim e pergunta: tio, e isso aqui como é que é? Assim, assado. Eu disse, veja bem. Então são perguntas desde problema que envolvem o problema do mal, até realmente a conduta que Deus espera dele como cristão. Estou só exemplificando, porque assim como o Lourenço, há muitos jovens que têm questões e perguntas honestas, sinceras. E aí a gente precisa perceber isso. Se o questionamento é um questionamento para confrontar, aí precisa ter sabedoria sobre como vai lidar também. Você precisa demonstrar que a premissa por trás daquele confronto está errada, porque intelectualmente ela deve estar. É como dizia o Tomás de Aquino, né? Se a fé cristã é a verdade, e não havendo nada que se possa opor à verdade, tudo que se apresenta contra a fé, ou é evidentemente equivocado, ou, no mínimo, não é algo necessário. Então, ou é impossível ou não é necessário. Qualquer questionamento apresentado contra a fé. Então, você deve identificar qual é o problema por trás da premissa que está levando aquele questionamento afrontoso. Você precisa ter sabedoria para demonstrar que a premissa dela que aquela premissa está equivocada, mas acima de tudo você precisa ter sabedoria e amor para alcançar o coração do jovem que está fazendo um questionamento afrontoso. Isso talvez seja o mais desafiador. Sim. Porque se você percebe que o questionamento é honesto, é sincero, você pode, de duas uma, ou auxiliá-lo na jornada que ele está travando, ou, se você não souber a resposta, ter humildade também, dizer, olha, eu não sei, vamos pesquisar juntos, vamos caminhar juntos atrás dessa resposta. Mas é informação também, né? Sim. Hoje a gente enfrenta um problema de manipulação da informação, forte influência das ideologias, algumas querendo responder a algo que muitas vezes nem as famílias elas têm condições de estrutura de conhecimento para isso. Então, são informações que elas, assim como um atributo pedagógico, que é aquele conhecimento que não é da escola, que não deveria entrar para a escola, mas que entra via algumas coisas, existem atributos ideológicos, que eu penso, que entram para a família. Sim. Via muitas coisas, né? Televisão, etc. E que a família não tem condições de discutir. É verdade. Isso. E aí o que acontece? Inconscientemente se recebe aquilo como conhecimento, né? E ele daqui a pouco é encarado como uma verdade. Por isso a importância também da família entender, a família e a igreja entender Exato. Que a família não está sozinha nessa jornada. Né? Então, por exemplo, claro, não são todos os pais que têm condição ou até mesmo o desejo de assumir para si a educação dos seus filhos numa experiência de educação domiciliar. Mas quando isso acontece, existe normalmente isso está acompanhado de uma comunidade que trabalha assim. Né? Nós temos essa experiência. Claro. Então aí uma família vai ajudando a outra. Mas se nós formos além desse contexto de educação domiciliar, porque é ainda algo bastante nichado, não vão ser todos os irmãos que vão ter condições, nem o desejo de fazer isso, e está tudo bem, nós vamos para um ambiente que está acima da família, que é formado de forma natural por uma união de famílias, talvez seja melhor colocar assim, que é a igreja. E ali a família entender que na igreja ela tem um amparo para isso também. E aí a gente pode pensar numa experiência recente também, na qual estivemos juntos, estive lá vendo você palestrar, né, e tive a oportunidade de auxiliar também em alguns encontros.
experiência recente do Ministério de Jovens, do Levi Universitários, em que o objetivo foi promover, durante o momento em que esses encontros aconteceram, agora, pelas circunstâncias, evidentemente, está tudo pausado, mas estou falando do nosso querido André Santos, o pastor de jovens, verdade. O objetivo dele era promover esse ambiente em que os jovens pudessem se sentir acolhidos, em que os jovens pudessem falar dos seus desafios na universidade. Então, um ambiente com um foco relacional, mas também onde ideias pudessem ser discutidas, no bom sentido, né, debatidas, e eles pudessem, então, ser também fundamentados acerca da consistência racional, intelectual da fé. Então, a igreja também é importante na verdade, é fundamental. Para auxiliar as famílias nesse sentido. Sozinha, realmente, uma família pode, por assim dizer, sucumbir diante desse ataque nocivo do mundo, né? É verdade. E eu quando fora da igreja, né, uma das críticas que eu fazia era exatamente isso. Né? Aqueles atuantes nas igrejas, né, viviam numa bolha sua. Isso é um sofisma muito, muito interessante, e eu mesmo fazia isso. Né? E quanto às igrejas evangélicas, então, aí eu colocava assim muita coisa, né? Não só, talvez, preconceito, mas porque eu não tinha essa visão da doutrina. Desculpa. E chamou muito a atenção quando a decepção que eu tive com o meu filho, né, de me ligar e convidar para o seu batismo. Né? Isso foi a maior frustração. Eu fiquei muito chocado. Aquilo ali me atingiu em cheio como pai. Mas como? Não é possível. E andei muito tempo com ele de carro aqui na cidade, aqui, tentando convencer. E 8 a 9 anos depois eu estava junto com ele ali. E a surpresa maior, e para mim a fonte de gratidão, foi ter acesso à doutrina, que era exatamente ao contrário do que eu pensava. Entende? O que eu disse para ele, tu vai ser condicionado, vamos fazer uma lavagem na tua cabeça, etc. E hoje, como eu falei para um amigo há pouco tempo que me comentou isso, meio brincando, filosoficamente a gente sabe que isso, quando a gente brinca com qualquer coisa, não é brincadeira, é porque a gente queria falar mesmo, né? E esse amigo me falou nisso. Nessa lavagem, eu disse para ele, mas eu gostaria que tu tivesse essa mesma lavagem que eu tive. Aí, porque vamos falar um pouquinho de casais. Eu achava que eu tinha não vou dizer diálogo, porque como eu sou mais velho, eu sou da época do olho no olho. A comunicação entre mim e meu pai, a minha mãe, meu professor na escola, era olho. Quando a gente conversava em aula, o professor ficava olhando, parava com a aula e ninguém falava. E hoje, né, eu vejo na igreja as possibilidades que a gente tem de aprofundar a vida a dois, de crescer nesse diálogo e de entender muito melhor a pessoa que vive com a gente. Eu perdi muito tempo nesse sentido, achando que
o que eu tinha já bastava. A satisfação e a felicidade quando se compra um bem que parece que preenche aquilo que falta. A materialidade, tudo à nossa volta. Ou idolatrando a questão física, etc. E hoje a gente tem a possibilidade de, hoje, conforme nós andamos, né, de formar grupos e discutir esses assuntos, não só de fé, mas de vivência. Sim. O que você pensa disso hoje? Essa troca de experiências Isso, é muito troca. importante, né? E aí a gente pode pensar em diversos ambientes para fazer isso, né? Tanto cursos sobre casamento, né? Em que você tem a troca de experiência do casal facilitador, quanto você tem a troca de experiência dos participantes. Nós temos o relacionamento, o convívio do dia a dia, né? Temos também a igreja nas casas, as células, em que podemos ter uma vida compartilhada. Então, assim, e realmente a questão da vida de casal, claro que há muito material que a gente pode ler, há muitos livros que podem ser lidos, e isso tudo é muito importante. E aumenta a convivência. Isso, mas... O sentido da oração junto. Isso, mas eu nunca tinha visto isso. O que aproximou, o que quebrou. Isso, quando um casal ora junto, isso é algo que você pode, por exemplo, aprender com outros, no sentido de que muitos irmãos, pastores, enfim, podem compartilhar dessa experiência, mas é algo que, assim como não basta você ler no livro, assim como não basta você ter uma oportunidade de uma aprendizagem relacional com outros irmãos que estão vivenciando isso, é algo que precisa ser colocado em prática. Precisa ser colocado em prática, e os nossos filhos, eles têm a oportunidade de conviver com isso. O meu neto foi encontrado orando com 2 anos e meio, porque ele vê isso. Ele vê isso em outras casas. Né? Então, quando não vê, quando não convive, quando não vive, né, nesse sentido prático da fé, né, porque isso também eu penso que tem uma relação muito íntima da fé e influência da razão nisso aí. Né, porque o racional é uma simples explicação, às vezes muito simplista, de uma lógica de convivência, né? E hoje não. Na igreja a gente tem a condição de se conhecer mais, se conhecer em relação a Deus, e isso é uma porta aberta para conhecer o outro. É isso que eu penso. Com certeza. Nós estamos nos aproximando do final do nosso episódio, que mais uma vez eu quero agradecer, porque a gente discutiu não, você nos deu uma aula, conversamos, né, sobre vários aspectos, né, dessa relação ou não de razão com fé. E, aliás, já tinha sido o tema do meu filho, mas ele foi para um outro lado. A gente ampliou a lente, falamos de vários aspectos, né? Nesse sentido, de os filhos estão crescendo, fazendo a sua vida, né? E vocês têm algum projeto assim de atingir jovens que não estão na igreja? Ou o que você vê isso? Que tipo de instrumento a gente poderia fazer? Eu acho que a maneira de atingir jovens que não estão na igreja, acima de tudo, é com o testemunho dos nossos jovens, né? Porque o meu filho me levou para a igreja.
Sim, Foi ele, não foi eu. sim. O meu filho me batizou e o meu filho me casou. Olha só. Então isso é algo que não é só muito forte. Isso é algo concreto, entende? E transformador. Muito profundo. Muito. É o testemunho de um jovem que alcançou não apenas outros jovens, mas alcançou a própria família, né? É, porque ele foi alcançado por outro jovem. Então, eu acho que o fundamental, acima de qualquer programa, Sim, qualquer atividade que a gente possa desenvolver e deve fazer isso, sim. o principal é o testemunho mesmo dos nossos jovens, né? E aí isso passa por famílias bem estruturadas que vão colocar esses jovens no mundo, né? No ambiente universitário, no trabalho, mas isso passa também pela graça de Deus alcançando e fazendo tudo novo, como foi essa experiência que você trouxe aí na sua família mesmo, que foi algo tremendo, né? Então, realmente nós seja tendo uma família entre aspas estruturada, Sim. que vai fornecer uma criação cristã para o jovem, seja sendo alcançado por Deus no meio do caminho, tudo isso é uma dependência absoluta da graça de Deus. Em tudo isso nós estamos na dependência absoluta da graça de Deus. E aqui eu não quis colocar no sentido de que, porque a gente está numa igreja, a nossa família é mais perfeita. Não, a gente sabe muito bem as nossas mazelas e as nossas lacunas, com certeza. Lacunas, meu Deus do céu. Isso é verdade. Elas estão todos os dias diante de nós para nos lembrar que nós precisamos depender da graça de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Muito bom. Então, o que você gostaria de falar para encerrar? Para encerrar, eu deixo acho que eu posso deixar como conselho aí para os nossos amigos que estão nos acompanhando são palavras do Jonas Madureira, que eu já mencionei aqui, que eu acho que fecham muito bem com essa ideia e com tudo que a gente conversou aqui. Né? Nós precisamos ter uma fé que raciocina e uma mente que ora. Então, eu deixaria essa reflexão assim final, que não é uma expressão minha, é do Jonas Madureira, mas que tenhamos então uma fé que não é avessa à intelectualidade, uma fé que se dispõe a raciocinar, mas uma mente que não é soberba, que não é suficiente em si mesma, uma mente que dobra os seus joelhos diante de Deus, uma mente que ora, uma fé que raciocina e uma mente que ora. Vamos ficar com esse grande ensinamento aí. Uma fé que raciocina, e é verdade mesmo. Uma mente que ora, eu repeti para que fique. Muito bom. Que permaneça, né? Carlos, muito obrigado por esse encontro. Eu que agradeço. Eu já esperava e orava por ele. E agora ele fica eternizado ali, né, no YouTube, e muitas pessoas seguramente vão ganhar com essas informações, com essas vivências nossas aí, aquilo que está acontecendo, né? Para a glória de Deus. Muito bom, eu que agradeço, Mário. Muito obrigado, foi um grande prazer. Obrigado. Um abraço. Vamos encerrar.